Olá, meus irmãos, a paz de Cristo esteja com todos nós. Nosso objetivo nesse canal é divulgar, incentivar o estudo do Evangelho. Esse é o único objetivo desse canal. Devemos todos os dias dedicarmos algum tempo para a leitura da Palavra de Deus. Isso é fundamental nas nossas vidas. Nós queremos hoje introduzir dentro dessa proposta o Evangelho de Marcos, não falando hoje senão um pouquinho só enquanto um estímulo, uma motivação sobre quem escreveu, que é Marcos, né? E que nós sabemos que se chama João Marcos. Mas quem é João Marcos? Então, algumas coisas e que os amigos possam pesquisar mais profundamente. João Marcos, ele era filho de Maria, ele morava em Jerusalém com a sua mãe. A casa de Maria, que era uma família relativamente abastada, era o point dos cristãos, dos discípulos, dos apóstolos de Jesus. Lá, provavelmente, teria Jesus, na noite da traição, celebrado a Páscoa, e isso no primeiro andar, e o primeiro andar da casa se chama cenáculo. Então, quando falavam, vamos ao cenáculo, já sabiam, era a casa de Maria, e provavelmente João ali cresceu, aprendendo, ouvindo, e mais tarde se tornando um cristão maravilhoso, com um trabalho fenomenal. Ele era discípulo de Pedro, Pedro o apóstolo, e era considerado por Pedro como filho espiritual. Então, muito do que nós lemos do Evangelho de Marcos tem com as narrações e as pregações, as leituras de Pedro, tanto que muitos falam que o Evangelho de Marcos seria o Evangelho de Pedro. Pedro fazia as pregações em aramaico, e dizem que Marcos era o tradutor, ele fazia a tradução para o grego. O grego era uma língua, hoje como o inglês, uma língua usual, uma língua que era mais usada naquela época, né? Então nós temos também Marcos, que fez viagem com Paulo, viajou com Paulo. Ele era primo de Barnabé e também acompanhava e aprendia muito e ouvia muito de Lucas. Há um detalhe, Lucas, que também era apóstolo de Jesus, há um detalhe no Evangelho de Marcos que nós não encontramos em nenhum outro evangelho. Naquela oportunidade em que Jesus foi preso, e Marcos narra no seu evangelho que um jovem acompanhava única e exclusivamente coberto por um lençol. E por ocasião dos guardas desconfiarem, falarem pega, pega, ele teria largado o lençol, esse jovem, e saído nu em disparada. Sabemos que provavelmente era o próprio Marcos, e ele queria registrar, ele registrou isso no seu evangelho para dizer, olha, eu estava lá, eu acompanhei e eu vi. Muitas outras coisas nós poderíamos falar sobre o próprio Marcos e muito mais há no seu evangelho. Nós gostaríamos que os queridos irmãos lembrassem de que primeiro o reino de Deus e sua justiça, e tudo mais nos será acrescentado. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Não basta termos uma religião, seja essa ou aquela religião. Não. A religião é caminho para, não é lugar de chegada. A religião não nos salva, mas somente Jesus, pois Ele é o caminho, a verdade e a vida. Um grande abraço e que esses poucos minutos possam ter estimulado os queridos irmãos a pesquisarem um pouco mais sobre Marcos, a ler o seu Evangelho para a honra e a glória
o enaltecimento do nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Um grande abraço e um beijo no coração.